Hoje vamos conversar com o biólogo Milton Carneiro, empreendedor na área de meio ambiente, é um dos apaixonados pelo que fazem. Milton Carneiro, muito obrigado pela oportunidade de estar recebendo. Milton, fale um pouco da seu início de carreira, seu início de formação, onde você nasceu, sua família. Bem, amigo, eu sou curitibano, como diria Romário Martins, sou de uma família paranista, sou da 7ª geração de uma família de paranaenses, e tive a sorte de conviver com as ciências florestais desde criança, acompanhando meu avô, que era um grande cientista florestal, que foi o fundador da Escola de Florestas do Brasil, foi o fundador praticamente da engenharia florestal no Brasil e presidente do IBDF, do Dr. Milton Carneiro. Milton Carneiro, certo. E com isso, desde muito cedo, estive imerso nessa observação, nessa busca do conhecimento da natureza do Paraná e do Brasil. O que me deu uma bagagem em comum, que foi poder conviver e conhecer os ecossistemas do Paraná, principalmente, e também por conta de ter vivido nas 5 regiões brasileiras, estudando e pesquisando na área de meio ambiente, na área de recursos naturais e principalmente de história natural, tive o prazer de conhecer as regiões mais selvagens do Brasil e do Paraná. Eu estudei biologia na Universidade Católica e muito cedo, logo no início do meu curso de biologia, eu já criei uma empresa de consultoria ambiental e fui responsável a partir do começo dos anos 90, que foi um período curioso, importante na nossa história da conservação da natureza do Paraná, porque foi em 1991, o deputado Neivo Beraldin foi o padrinho da lei de royalties ecológicos aqui no Paraná, do ICMS ecológico. A partir disso, foi uma grande oportunidade para mim, porque eu, ainda como estudante, tive a oportunidade de empreender na conservação da natureza. O que foi especialmente gratificante, foi uma missão que eu agarrei, inclusive um pouco em prejuízo do meu curso, porque eu tive que deixar por alguns momentos a universidade para poder me dedicar à conservação da natureza. Nesse período, eu lancei um programa através da Bioecosistema, que era a minha empresa, de municipalização da conservação no Paraná. Até então, o Estado era responsável pela conservação da natureza e detinha como se fosse um monopólio das ações de conservação, da criação de unidades de conservação e de proteção, e não era eficiente nisso. Então, nesse momento, exatamente no ano de 1992, eu lancei o plano de municipalização da conservação da natureza, com uma campanha estadual de criação de unidades de conservação. Nesse período, entre 1992 e 1995, a gente conseguiu criar em torno de 315 mil hectares de unidade de conservação pelo Paraná. Então, algumas regiões importantes, como as nascentes do Rio Açu, as nascentes do Ivaí, e principalmente toda a região do Rio Paraná, entre a Foz do Piquiri e a Foz do Ivaí, foram protegidas nesse programa, que foi um programa particular, que inclusive não contou com o apoio do Estado. Na época em que você e o teu avô falava de conservação do meio ambiente, isso na época já se ouvia falar em ecologia? O que se pensava na época desses assuntos, né? Não. Você veja bem, nos anos 60, aqui no Paraná, ocorreram alguns grandes desastres ambientais, talvez alguns dos maiores do mundo. As grandes queimadas dos anos 60 destruíram praticamente todo o remanescente primário de florestas de araucária. Foram milhares de hectares de florestas primárias de araucária destruídas nesse período. Foi justamente, eu nasci em 65, e no ano de 1965, meu avô, como deputado federal,
ele foi presidente da UDN, ele como deputado federal, ele apresentou no Congresso Nacional o Código Florestal Brasileiro. Pouca gente sabe, mas o Código Florestal Brasileiro foi redigido, foi idealizado por meu avô Newton Carneiro, professor Newton Carneiro, fundador da Escola de Florestas da Federal, e pelo Dr. Henrique Musmaier, que foi o cofundador junto com meu avô. Meu avô trouxe a convite do meu avô, o Dr. Henrique Musmaier veio da Universidade de Freiburg, ele foi o melhor aluno da Universidade de Freiburg, que é o Centro de Engenharia Florestal Mundial, e junto com meu avô, Dr. Henrique Musmaier e meu avô, redigiram o Código Florestal Brasileiro, que vigorou durante 40 anos. Infelizmente para o Paraná, isso é um detalhe interessante, infelizmente para o Paraná, o Código Florestal previa a reserva de 20% de áreas protegidas, de áreas naturais, incluindo áreas de preservação permanente e florestas naturais. Isso não foi cumprido no Brasil. Eu convivi com isso, com essa luta desde criança, que no começo era uma coisa institucional, governamental, e que só depois dos anos 90 é que passou a ser um assunto de interesse e de conhecimento público. Você, assim, falando com a paixão que você fala sobre o teu trabalho, que dicas você daria para quem está eventualmente querendo fazer uma transição de carreira e que queira se apaixonar pelo ofício do trabalho? Você só consegue se dedicar, ter uma dedicação plena quando você ama o que faz. E essa paixão por uma determinada atividade, uma determinada carreira, faz com que você crie possibilidades e crie uma energia que consegue transformar o meio onde você vive. Eu tive a sorte de conseguir fazer isso. Você veja, eu como pessoa jurídica e assim, praticamente sozinho, com a ajuda de alguns colaboradores, a gente conseguiu fazer conseguiu levar a proteção, uma área enorme do Paraná que nenhum outro governante conseguiu fazer. Com todo o aparato estatal, foi um particular que conseguiu provocar uma transformação e com esse projeto que eu me referi anteriormente, no começo dos anos 90, a gente transformou uma série de municípios que estavam vivendo à margem do Estado, longe da administração pública, longe do acesso a uma intervenção própria com relação ao recurso natural. Então foi um trabalho de resgate do patrimônio natural. Hoje em dia meu trabalho, o resultado desse trabalho, 20 anos depois, pode ser visto no espaço. Então, de certa forma, eu pintei o mapa do Paraná. Em torno de 10% ou um pouco mais do Paraná, quer dizer, da previsão legal, que era 20%, hoje em dia a gente tem menos de 5% de florestas naturais no Paraná. Então a gente deve para o Paraná 15% de florestas, que foram destruídas à margem da lei. Hoje a carreira na área de meio ambiente é, de certa forma, até muito procurada e muito facilitada, porque já existem muitas referências para quem está querendo iniciar um curso ou uma carreira na área de meio ambiente. De certa forma, você contribuiu um pouco para esse caldo de cultura que a gente tem hoje para facilitar os jovens a se interessar por essa atividade? Olha, eu acredito que sim, porque o pioneirismo exige muito esforço e só com muita força de vontade, muita paixão, você consegue ser um pioneiro e enfrentar, inclusive o Estado, que às vezes é contra as ações de proteção. Você sabe que o poder econômico tem uma influência grande nas ações do Estado eu acho que, de certa forma, o meu exemplo de uma pessoa conseguir mudar o destino de toda uma região, de todo um município, e conseguir fazer com que as pessoas se interessassem
pelo meio ambiente, porque nesse processo de conservação, em todas as unidades de conservação, hoje em dia essas regiões que a gente levou à proteção, no começo dos anos 90 existiam ainda algumas regiões do Paraná importantíssimas que estavam desprotegidas legalmente com relação aos recursos naturais. A gente conseguiu não só levar à proteção, iniciar um processo de conservação que o mais importante é que envolvia a comunidade. Então, através da criação de unidades de conservação e das áreas de proteção ambiental, havia a obrigação de criar os conselhos de meio ambiente e principalmente os conselhos deliberativos que passariam a cuidar da gestão desse patrimônio natural. Isso envolvia a comunidade, não mais só o Estado. Então, eu acho que dos elementos importantes desse processo foi justamente ter democratizado a conservação. Quer dizer, as pessoas passaram a ter chance de intervir, de deliberar, inclusive, porque eram conselhos deliberativos, quer dizer, a comunidade local passou a poder intervir no processo de conservação. Com essa tragédia recente em Mariana, o que você teria de considerações finais a fazer sobre isso, Newton? Olha, Hamilton, isso é um episódio muito triste e nesses 40 anos de dedicação ao meio ambiente, eu assisti a tragédias parecidas aqui no Paraná. Aqui no Paraná eu estudei diversos casos, existem diversos exemplos de aniquilamento de rios por completo. Vários rios do Paraná foram aniquilados, principalmente pelas usinas de álcool, de álcool e açúcar, e pelas indústrias de papel. A gente tem o exemplo do rio Iapó, do rio Laranjinha, no norte do Paraná, que é uma afluente do Paranapanema, o próprio rio Ivaí, que daí já pelo aspecto do desmatamento, que não foi respeitado a proteção legal das matas ciliares e tudo mais. Então a gente tem diversos, inclusive aqui na própria região metropolitana de Curitiba, a gente tem o rio Barigui, com a poluição e com a poluição urbana, inclusive, que foram extintos. Então, aqui no Paraná, o Paraná tem uma história trágica de desastres ambientais.